Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. A todos vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículo do 18 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se ao menos eu conseguir tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Enquanto a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos algo especial na narrativa desse Evangelho. Nós vemos aqui 2 milagres que foram executados por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o milagre da hemorraíza e depois o milagre da filha de Jairo. O que tem em comum entre esses 2 milagres? A fé. A fé é o que tem em comum e o que liga esses 2 milagres. Nós vemos que Jairo se apresenta e Mateus narra de uma forma mais simples, de uma forma mais resumida. O Evangelho que narra essas 2 passagens de uma forma mais explicada, mais detalhada, é o Evangelho de São Marcos. Marcos era secretário de Pedro, por isso ele conta com mais detalhe esses 2 episódios, pois Pedro era testemunha ocular. Então, no Evangelho de São Marcos, ele diz que Jairo se ajoelha diante de Jesus e implora que Jesus, e que a filha de Jairo ainda não estava morta. Quando Jesus se dirigia até a casa de Jairo, é que vieram os empregados dar a notícia que a filha de Jairo tinha morrido, que a filha dele tinha morrido, que não era mais para incomodar o mestre. Mas no Evangelho de hoje nós vemos que quando Jairo implora que ele era o mestre da lei dos fariseus, dos judeus, Jesus vai atender a esse pedido de Jairo. A filha estava morta, só Jesus, Jairo tinha fé que pela imposição das mãos de Jesus, ela viveria. E nesse trajeto onde Jesus estava com os discípulos até a casa de Jairo, nós vemos a figura dessa mulher com hemorragia há 12 anos, também no Evangelho de São Marcos. Ele nos narra com mais detalhes a vida dessa mulher, que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e ela não tinha conseguido a cura. E aí, quando ela pensa que se pelo menos tocar no manto de Jesus, ela estava sendo curada, mostra a fé dela. Não precisava Jesus pôr a mão como Jairo havia pedido. Bastava ela tocar no manto de Jesus e ela seria curada. E quando ela toca, o Evangelho de São Marcos nos diz que uma força grande saiu de Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos, pergunta a Pedro, porque uma multidão acompanhava Jesus, e aí ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro diz: né, Jesus, como nós saberemos, essa multidão que te comprime, como saberemos?
E aquela mulher se entrega de joelho a Jesus, dizendo: fui eu. E aí Jesus fala: coragem, filha, a tua fé te salvou. E quando Jesus chega na casa de Jairo, já estão os funerais prontos, os tocadores, mas Jesus vai com Pedro, Tiago e João e diz que ela não está morta, que está apenas dormindo. E aí todos caçou de Jesus, porque realmente a menina estava morta. Mas Jesus não queria alarmar aquelas pessoas. Então Jesus vai com Jairo, Pedro, Tiago e João. E lá ele fala no Evangelho de São Marcos que ele diz para a menina se levantar. Levanta-te. E aí, tomando ela pela mão, ela se levanta. Também no Evangelho de Marcos, conta que a menina tinha 12 anos. Vejam só, 12 a tribo de Israel, 12 os discípulos, 12 anos da hemorraíza, 12 anos a filha de Jairo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a fé. A fé é a coisa mais importante. A fé age no impossível. Deus é o Deus do impossível. Jesus quer que nós tenhamos fé. É isso que nos leva a ter fé e acreditar no impossível. Quantos milagres, quantas curas impossíveis, quantas pessoas renegadas pela medicina, mas elas têm fé, acreditam que serão curadas. E aqui nós vemos essas duas curas, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da hemorraíza. Que nós possamos ter a cada dia essa fé no Deus que nós não vemos, mas acreditamos que Ele está conosco nos momentos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nos momentos da nossa angústia, nos momentos das nossas doenças. É Cristo que nos dá força, é Cristo que nos fortalece e é esse Cristo que nos cura. Que o Cristo possa agir também na maior, que nós aumentemos a nossa fé. Pois é isso que Jesus fala para aquela mulher. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Ela não precisou fazer nada, apenas ela acreditava que se tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E no instante que ela tocou, sai essa força de Jesus e ela é curada. E essa força de Jesus está presente na Eucaristia, nessa igreja, é essa força que sai desse pão transformado no corpo e no sangue de Cristo. É essa força que nos alimenta e faz que nós caminhamos por essa vida com uma vida eterna. Que nós tenhamos essa coragem, a coragem de ter fé, acreditar nesse Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.